Então aqui eu tenho uma câmara de vácuo. Veja que aqui há uma garrafa amassada. Com essa bomba eu vou puxando e fazendo o vácuo na garrafa amassada. Veja que ela vai expandindo. Então estou tirando ar, ou seja, diminuindo a pressão sobre a garrafa de plástico. O ar que está ali dentro, que a garrafa de plástico está muito bem fechada, não há trocas ali dentro, ou seja, a massa ela não vai se alterar, a massa é a mesma. Repare que com a diminuição da pressão sobre a garrafa, o volume dela aumenta. Eu posso ficar fazendo isso até que ela volte ao seu volume original, a garrafa. Então veja que ela vai cada vez mais aumentando de volume. Como a densidade é massa sobre volume e a massa é a mesma, conforme vai diminuir a pressão, vai diminuir também a densidade do ar que está ali dentro. Ele vai, com a mesma massa, ocupar um volume maior. E eu tenho aí quase a garrafa no seu estado original, no seu formato original. Então veja, diminuiu a pressão, vai diminuir também a densidade. Você vai ter uma diminuição de densidade. Na atmosfera funciona da mesma forma. Quanto mais alto, menor a pressão e assim menor também a densidade. Densidade menor em cima, maior embaixo. É claro que se eu deixar entrar o ar aqui dentro, a garrafa vai voltar para o seu estado amassado de novo. Mesmo que você considere, por exemplo, a equação de Clapeyron, chamada equação de Clapeyron, PV igual a nRT, eu tenho pressão, volume, número de mols, a constante dos gases, temperatura. Acontece que o número de mols, ele é justamente a massa do ar que está ali sendo considerada pela massa molar. Então, se eu substituir a massa molar, a massa de um mol, claro, do gás considerado. E o ar ele pode ser muito bem considerado através dessa equação equação de Clapeyron. Então, substituindo, eu tenho PV igual a mRT sobre M. Fiz a substituição, esse aqui era o antigo número de mols, e agora é a massa dividido pela massa molar. Se eu passo o V dividindo, eu tenho P igual a mRT, o V vai multiplicar aqui uma multiplicação em cruz, vai multiplicar essa massa molar, o M maiúsculo, e aqui eu tenho massa por volume, é justamente a densidade, é massa pelo volume. Então a pressão é diretamente proporcional à densidade. Duas coisas que estão em lados opostos de uma equação, são em dois membros opostos, as duas em cima. Se eu aumento uma, tenho que aumentar a outra para ter a mesma, para ficar constante. Se eu diminuo uma, também tenho que diminuir a outra. Então, duas coisas, lados opostos de uma equação no numerador, elas são diretamente proporcionais. Então, está aqui na equação de Clapeyron a pressão e a densidade diretamente proporcionais, como nós vimos aqui, inclusive, na garrafa, aliás, na câmara de vácuo, a garrafa diminuindo de volume com o aumento da pressão, ou, ao contrário, aumentando de volume com a diminuição da pressão. Aumentou o volume, a densidade é massa sobre volume, então com um aumento de volume, você tem uma densidade menor. Pressão menor, densidade menor. Isso que eu estou dizendo que acontece na atmosfera. Agora algumas observações com gases de concentrações diferentes no ar. Então, eu quero ver se também com essas concentrações há aumento ou diminuição da densidade conforme altera-se a pressão aqui dentro da câmara de baixa pressão. Então, aqui eu tenho um pouco de gelo seco. O gelo seco é o dióxido de carbono em estado sólido, ele vai sublimar, passar para gás carbônico, e vou pegar esse gás aqui numa bexiga
Então vai haver um arraste de ar, é claro, para dentro da bexiga também, mas a concentração de gás carbônico aqui vai ser bem grande. Então veja que o gás carbônico está entrando na bexiga, ou seja, o gelo seco está sublimando. Quando tiver um volume um pouco maior do que esse, a gente já faz a observação. Vou fazer isso também com hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio na eletrólise e o oxigênio num quitassato com água oxigenada e fermento. Então são duas observações também bastante interessantes para verificar em concentrações de gases diferentes o que acontece com a densidade em função da pressão. E vou então colocar a bexiga com o gás carbônico aqui, vedar bem a câmara de baixa pressão. Se não for bem vedada, é claro, você vai perder tempo, passar o dia aí na bomba e não vai adiantar nada. Pretendo fazer outros experimentos ainda com câmara de vácuo, envolvendo gases também, em outro vídeo. Então tá aí, bem vedada a câmara. E vamos ver se vai expandir também ali o gás carbônico. Então repare no tamanho que está, no volume dessa bexiga roxa, que tem uma grande concentração de gás carbônico. Vamos deixar entrar o ar agora, vai aumentar a pressão, vamos ver o que acontece com o volume e logo com a densidade. Veja como diminuiu muito o volume com o aumento da pressão, logo com o aumento da pressão, você tem também um aumento da densidade por conta da diminuição de volume do gás. Farei esse mesmo experimento agora usando hidrogênio, uma grande concentração de hidrogênio e uma grande concentração de oxigênio. Vamos ver como se comporta. Vamos continuar então essa série de observações, mudando a concentração de alguns gases no ar. Então fiz isso com o gás carbônico, já observamos que aumentando a pressão aumenta também a densidade na câmara de baixa pressão. E agora vou fazer o mesmo com o oxigênio. Como vou obter esse oxigênio para aumentar a concentração dele no ar? Através da quebra da água oxigenada. Então a reação está aqui em cima, você tem H2O2, a água oxigenada, essa quebra vai ser catalisada pelo fermento biológico. Vai ser quebrada então a água oxigenada em água, H2O e O2. Esse O2 justamente é que ele vai ser liberado da quebra da água oxigenada e eu vou pegar aqui o O2 nessa bexiga. Então tenho água oxigenada, essa de farmácia, 10 volumes, vou colocar na garrafa, jogar um pouco de fermento. Repare que a reação ela é exotérmica, ela libera calor e é rápida. E aí a bexiga a gente vai observar também o que acontece na câmara de baixa pressão. Observe também que todos os experimentos, as observações feitas nesse vídeo, elas podem ser repetidas por qualquer um e milhões de vezes com o mesmo resultado. Se não houver o mesmo resultado, é explicado também pelo modelo vigente. Então, vou colocar o fermento biológico aqui. Acho que umas 2 colheres são suficientes. A gente mais um pouco, a gente chacoalha aí, agita a garrafa e obtém a liberação de oxigênio, que vai encher essa bexiga aqui.
Repare como a bexiga vai enchendo, com a liberação de oxigênio, vai começar a entrar até a espuma dentro da bexiga. Eu acho que já está de tamanho suficiente. E vou colocar então esse oxigênio na câmara de baixa pressão para observar o que acontece. Eu disse que a reação era rápida, a garrafa está até quente porque a reação é exotérmica. Então, na câmara de baixa pressão, a bexiga com uma alta concentração de oxigênio, é claro que na quebra da água oxigenada que vocês viram, foi levado ar junto também, houve um arraste de ar para dentro da bexiga, mas há uma alta concentração de oxigênio ali. Agora eu vou baixar a pressão tirando o ar. Repare então no aumento de volume da bexiga com a diminuição da pressão. Vamos ver se diminui agora o volume entrando o ar, aumentando a pressão. Veja então que o ar com uma alta concentração de oxigênio obtivemos o mesmo resultado. A densidade ela aumenta com o aumento da pressão, justamente porque diminui o volume, a densidade aumenta. Então, mais baixa, uma altitude mais baixa vai ter uma maior densidade. Numa altitude mais alta você tem uma menor pressão, logo uma menor densidade. Vamos passar esse mesmo experimento agora com hidrogênio. Então, essas observações a respeito de concentrações diferentes de outros gases no ar. Vamos ver agora com o hidrogênio. Então, para conseguir o hidrogênio, eu vou fazer a eletrólise da água. Coloquei um pouco de bicarbonato de sódio, porque a água pura ela não conduz eletricidade. E aqui no polo negativo, o cátodo vai liberar hidrogênio, H2, e no polo positivo, o ânodo vai liberar o oxigênio, O2. Então, a eletrólise, a quebra da água. E para encher essa bexiga aqui com hidrogênio, que depois vou colocar na câmara de baixa pressão. Vou ligar aqui a fonte de alimentação, 30 volts, aproximadamente 1,5 ampere. Repare as bolhas saindo aqui no cátodo, no negativo, para começar a encher a bexiga. Depois eu vou tirar a bexiga daí e colocar na câmara. Então vamos esperar um pouco para poder encher a bexiga com hidrogênio. Temos aqui então a bexiga já um pouco mais cheia com o hidrogênio. Repare que a solução ficou bem mais escura porque os terminais também reagem. Então há reação no metal, na composição dos próprios terminais, e por isso escurece a solução. Então eu vou desligar a fonte de alimentação, tirar a bexiga daí e colocar na câmara de vácuo. A câmara aqui está lacrada, vamos tirar o ar e ver o que acontece com a bexiga. Então agora vamos ver, vamos perceber que houve a expansão do gás com a diminuição da pressão e logo a diminuição da densidade, né? Eu tenho um maior volume para uma mesma massa, então diminuiu a densidade, vai dar para perceber bem isso a hora que eu deixar entrar o ar na câmara de baixa pressão, porque a bexiga ela agora está mais esticada. Então eu só consegui uma quantidade pequena de hidrogênio nesse processo da eletrólise, mas é suficiente para perceber que com o hidrogênio também vai acontecer a mesma coisa. Então vamos ver ao entrar o ar. Repare que a bexiga ela murcha.
ela muda completamente de formato, ela estava bem mais esticada. Então, ao aumentar a pressão, diminuiu o volume, logo também aumentou então a densidade. Aumentou a pressão, aumentou a densidade. Então é isso que acontece em camadas mais baixas da atmosfera, aumenta a pressão, vai aumentar também a densidade. E aqui nós temos um sistema bem mais sensível à variação de pressão do que aqueles que eu já mostrei. Nesse caso, uma bexiga presa a um clipe e uma moeda. A bexiga tem uma pequena quantidade de ar, então qualquer variação da pressão nesse sistema vai atuar muito mais sobre o ar. Então, se eu variar a pressão, não vai haver nenhuma variação nas densidades do clipe, da borracha que faz a bexiga e da moeda. Então, a variação que pode ocorrer é sobre o ar da bexiga. Então, vou apertar um pouco aqui, veja que essa pequena variação de pressão fez com que o ar da bexiga sofresse uma variação de densidade. A densidade dele, o volume diminuiu por conta da pressão, logo a densidade dele ele ficou mais denso, o ar ali dentro, e a bexiga desceu. O empuxo ele foi menor, então a força que age sobre o sistema bexiga-moeda, ela ganhou a força de atração para baixo, conhecida como peso, ganhou do empuxo. Se eu diminuir a pressão, vai aumentar o volume de ar dentro da bexiga, não a quantidade de ar. Não está entrando ar ou saindo ar de dentro da bexiga, porque ela está muito bem presa. Mas há uma variação da densidade. Então, quanto maior a densidade, mais para baixo. Quanto menor a densidade, vai para cima. Então é um sistema bem sensível que mostra que o mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima. Essa mesma variação que ocorreu no líquido ocorre também para o ar na atmosfera. O mais denso embaixo, o menos denso em cima. Porque a pressão ela é maior embaixo e menor em cima. Essa é uma imagem Cheryllian e vocês estão vendo o esquema também da imagem Cheryllian. Ela mostra, dá para visualizar a diferença de densidades do ar. Então o ar quente ele sobe, tem essa vela acesa e vou soprar a vela agora. Veja como altera a imagem. Então vocês viram que o ar quente ele sobe, o que é menos denso. E a visualização aqui ficou ótima. Esse jogo de cores, esse arco-íris na imagem, também por conta da lente de aumento. Então, em um próximo vídeo eu vou explicar todo esse mecanismo e como fazer esse tipo de imagem em que se visualiza a diferença de densidade do ar. E por que se visualiza, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre as imagens Cheryllian. Tá aí, então, veja a densidade do ar, como muda. Aqui a imagem de um isqueiro. Também mostrando bem a diferença de densidade. Repare, não é a fumaça que está sendo vista. É a diferença de densidade do ar que pode ser visualizada. Então, o ar mais quente, menos denso, sobe. Aqui o gás butano de um isqueiro. Repare que sendo mais denso do que o ar,
ele desce. Temos aqui um sistema em equilíbrio entre um balão, uma bexiga com hélio e um recipiente com um pouco d'água. Repare que o empuxo para cima ele é equilibrado pelo peso para baixo e o sistema fica aí praticamente em equilíbrio, parado aqui no ar. Então, repare que no lugar da água eu poderia colocar qualquer outra substância com densidade diferente, seja urânio, chumbo, algodão, o que você imaginar. Basta que a massa seja a mesma, eu vou ter o mesmo equilíbrio. Então não importa a densidade. Por isso, então, a força da gravidade, ela não vai atuar por conta. A gravidade, a queda de um corpo, não é causada pela sua densidade, mas pela sua massa. Repare que, ao ser solto, o balão de hélio sobe, porque a densidade do hélio é muito menor do que a densidade do ar. Então, menos denso em cima, mais denso embaixo. Na imagem Xirilha, o hélio escapando da bexiga. Repare a diferença de densidade. O ar e o hélio estão na mesma temperatura ambiente. Vimos então que vários tipos de gases, quando sofrem um aumento de pressão, eles também aumentam a sua densidade. Uma diminuição de pressão diminui a sua densidade. Na atmosfera, temos a pressão maior embaixo, a pressão menor em cima. Logo, os gases mais densos devem ficar embaixo, os menos densos em cima. Mas esses experimentos que vocês viram, pode-se dizer que foram feitos em um sistema fechado, dentro de uma câmara, etc. O que eu vou fazer agora é num sistema aberto para a atmosfera. Então, eu tenho aqui um recipiente com gelo seco. O gelo seco é o dióxido de carbono, o CO2, em estado sólido. Então, você tem que esse gelo seco ele vai sublimar, ele vai passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. No estado gasoso, o CO2, o gás carbônico, ele tem uma densidade de 1,84 kg por metro cúbico, nessas condições. Então, nessas mesmas condições, o ar tem uma densidade de 1,2. Veja, a densidade em qualquer, os dois contados na mesma pressão e temperatura, sempre o gás carbônico terá então uma densidade maior do que a do ar. O que eu vou fazer agora é encher uma bexiga, não usando o ar que vai sair dos meus pulmões, mas um pedal. Vou encher essa bexiga. É claro que, ao contar a densidade do ar aqui dentro da bexiga e a densidade da borracha, é de se esperar que, ao ser solta, a bexiga caia, porque ela será mais densa do que o ar em torno, justamente porque é contada também a densidade da borracha. Então veja, quando eu solto a bexiga, ela cai. Em contrapartida, quando eu coloco a bexiga sobre o gelo seco, ela flutua. Porque o gás carbônico é mais denso, fica embaixo, o ar menos denso fica em cima. Repare como ela flutua sobre
o gelo seco. Então está aí, num sistema aberto para a atmosfera, o mais denso, o gás mais denso embaixo, o gás menos denso em cima. Então vou mostrar para vocês, vou fazer uma parte teórica já. Vou ter que mexer a câmera, né? Desculpem o tremido aí, mas vou ter que mexer a câmera para mostrar as coisas. Então aqui eu tenho a câmara de vácuo. Dentro da câmara de vácuo tem uma bexiga. Dentro de um cilindro. Tive que usar duas balanças, gente. Tive que usar duas balanças porque essa balança, depois de 1 minuto, ela apaga, ela para, né, sozinha. Esse é automático, não tem como corrigir. Então, dentro da câmara de vácuo, eu teria de 30 segundos a 1 minuto para fazer o experimento, o que não daria certo, né? Então, precisei de duas balanças. Aí, veja que tem esses fios. Então, eu liguei o sensor da balança que está dentro da câmara de vácuo na parte de leitura aqui dessa segunda balança. Então, tive que usar duas balanças para poder fazer a medida do lado de fora. Então, aqui você tem o vacuômetro. Eu acho que eu consigo chegar à mão até 400 milibar. O 1000 milibar seria 0,98 atm, atmosferas, né? Então, aproxima, 1000 milibar, uma atmosfera. Mas eu quero chegar a uns 400 milibar. Então, adaptei aqui a bomba para poder usar com uma mão só. Então, veja aqui, conforme eu vou subindo aqui a bomba, vai diminuindo aqui a pressão dentro da câmara. Duas possibilidades só para a densidade aumentar. A massa, a parte de cima, aumentar mais do que o volume, ou a massa ficar constante e o volume diminuir. Uma dessas duas coisas tem que acontecer para a densidade aumentar. Se o volume aumentar 2 vezes, a massa deve aumentar mais de 2 vezes para a densidade aumentar. Se o volume aumentar 3 vezes, a massa deve aumentar mais de 3 vezes para a densidade aumentar. Então, dados do experimento. Massa da bexiga, 2,76 gramas, está aí na figura. Massa do cilindro de plástico, 4,94 gramas. Diâmetro da bexiga, 4,94. Se o diâmetro da bexiga é 4,94, o raio vale a metade, 2,47. Ainda, diâmetro da base do cilindro, 6,3 centímetros. Se o diâmetro da base do cilindro é 6,3, o raio da base do cilindro é a metade, 3,15. Volume inicial da bexiga. Agora, quando essa bexiga ela tiver aumentado de volume por conta da pressão ser menor, ela vai tomar o espaço do cilindro. Ao tomar o espaço do cilindro, eu consigo saber o raio dela, porque eu sei o raio do cilindro. Então, o volume final da bexiga, quando isso acontecer, quando ela tomar o volume do cilindro, será de 130,92 centímetros cúbicos, usando a mesma fórmula. 4/3 de Pierre ao cubo. Ou seja, o volume final dividido pelo volume inicial, 130 por 63, dá aproximadamente 2,07. Então, a bexiga, no final, terá praticamente o dobro do volume que o inicial. 2,07, um pouco mais do que o dobro do volume. Então, portanto, para que a densidade aumente, a massa da bexiga precisa ficar maior do que o dobro da massa inicial. Então, para a balança zerada, eu vou ter que ter uma massa final, que deve ser indicada, precisa ser maior que 2,95 gramas. Então, eu vou ter um volume que vai dobrar. A massa tem que ser maior do que o dobro que ela era antes, para que eu tenha uma densidade maior quando eu diminuir a pressão. Eu vou diminuir a pressão, o volume vai aumentar e a massa vai permanecer constante. Como densidade é massa sobre volume, é claro que você tendo um volume maior, você tem uma densidade menor. Então, conforme aumenta a altitude, diminui a densidade. Ligando a balança, tem centésimos de precisão. Vamos diminuindo a pressão. 800 agora. Estou, então, em
1.949 metros. Ainda não houve alteração de massa, uma leve flutuação da balança. Centésimo, 0,06 centésimo. Essa flutuação é por conta da sensibilidade da balança. Tem que dar mais de 2,9 gramas quando eu tiver o dobro de volume aqui. Vamos acompanhando também a bexiga. Estou diminuindo a pressão de novo. Vamos chegar em 700 agora. Cheguei em 700. 700 corresponde a 3.012 metros. Estou agora dentro da câmara de vácuo a 3 quilômetros de altitude. Ainda não tomou todo o espaço do cilindro, falta um pouquinho. Só a flutuação na balança, 6 centésimos de grama. Se chegar em 600, veja a variação de massa. Não tem 2,9 gramas aí. Está zerado. Cheguei no dobro do volume. Houve aumento de massa? Não. Não houve aumento de massa. Com o dobro do volume. Não foi para 2,9 ou mais gramas que tinha que ir para dobrar a massa. Que corresponde a 4 quilômetros de altitude. Temperatura diminuiu para 26,2, estava 27. Não houve aumento nenhum de massa. Uma flutuação de 3 centésimos da balança. Teria que dar mais do que 2,95 gramas para dobrar a massa inicial do ar dentro da bexiga. Porque o volume da bexiga foi dobrado e a massa ficou constante. Ou seja, a densidade diminuiu com a diminuição da pressão. A densidade, então, diminuiu com o aumento da altitude. Um abração para vocês e até a próxima.